o ISS, ele tem um limite constitucional através das suas alíquotas que não pode ser superior a 5%, mas também, e isso veio de maneira muito clara com a Lei Complementar 157, que eu estou te mostrando aqui, de 2016, que promoveu profundas alterações na Lei Complementar 116, no qual os municípios não podem conceder benefício fiscal que resultem em uma tributação inferior a 2%. Essa atitude foi para combater aquilo que nós já havíamos comentado no ICMS, mas é chamada guerra fiscal. São Paulo foi um caso clássico. São Paulo é uma das cidades dentro do estado de São Paulo que possui aí o maior fluxo financeiro de capitais, é de longe o principal mercado da América Latina e muitas empresas prestam serviços para empresas que estão situadas no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo, ela possui, claro, um atrativo, mas também ela cobre o ISS em patamares superiores que demais municípios. Então, o que os municípios ali ao redor começaram a fazer? Muito próximo de São Paulo, praticamente anexo à cidade de São Paulo. Eu vou cobrar aqui 0,5% de ISS, 1%, para que as empresas saiam de São Paulo, venham para o meu município, ser feliz, pagar muito menos ISS, mas praticamente ficar full time lá em São Paulo. Isso gerou algumas discussões e até medidas ilegais e até mesmo inconstitucionais de municípios estabelecerem uma tributação retida para as empresas que são de outra cidade e prestam serviço em São Paulo. Por exemplo, você é de uma cidade, você é de Barueri, mas você está todo dia prestando serviço aqui. As suas notas são todas praticamente para clientes de São Paulo. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer um cadastro aqui, que é o cadastro CEPOM. E aí, na medida que você fizer esse cadastro, você validar suas informações, o seu ISS vai ser devido para Barueri. Se você não tiver esse cadastro, o seu ISS é devido aqui porque você é um menino malandrinho. Você só está lá para endereço fiscal. Você mora, você reside, você presta serviço aqui. E isso gerou uma discussão muito grande, porque se nós pensarmos, o ISS ele é devido no local que a empresa está situada, regra geral. Então, estou situado em Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, prestam serviço para São Paulo, prestam serviço para o Rio de Janeiro, prestam serviço para qualquer outro município. Regra geral, o ISS é devido para o município em que eu estou estabelecido, exceto, e aí nós temos matéria tributária, aqui na lei, o artigo 3º, que ele traz as exceções. Então, a regra geral é essa daqui. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na sua falta, no domicílio dele, domicílio fiscal, exceto nas hipóteses previstas do inciso 1 ao 25 do artigo 3º, que aí o ISS é a regra diferente. O ISS não é devido no estabelecimento do prestador. Então, eu estou em Balneário, presto serviço para o Rio de Janeiro, meu ISS é para Balneário. Quando eu me deparo com um serviço que está listado daqui do 1 ao 25, qual que é a regra? Estes serviços são devidos no local da prestação. É uma exceção à regra. Então, todo serviço é devido no local que está estabelecida a empresa, exceto quando eu falo de instalação de andaimes, palcos, coberturas dos itens aqui descritos no 3.5. Este serviço, a prefeitura da situação que ele está estabelecido não vai receber e ele vai pagar para o município que ele prestou. Do item 7.2 e 7.19, execução de obra. Então, não é devido no município que ele está situado e sim onde ele presta serviço. Então, todos esses, demolição e assim sucessivamente, é uma exceção à regra. Então, vamos lá, vamos construir. ISS, artigo 156 da Constituição, tributa serviço, exceto aqueles tributados pelo ICMS. Ele tem como base, e se você tiver dúvida, a Lei Complementar 116. Ele tem uma lista de todos os serviços que estão previstos que são reconhecidos na nossa legislação e são submetidos à tributação. E ele prevê que os municípios têm a liberdade de estabelecer uma alíquota que pode variar de 2%, porque eu não posso dar benefício fiscal que resulte em alíquota inferior a 2%, ao limite constitucional que é 5%. Então vai ficar na média aí entre 2, 3 a 5%. Não pode ser mais que 5%. O ISS ele é devido no local que o prestador de serviço está situado com o CNPJ dele, exceto quando eu me deparar
com os 25 casos do artigo 3º da Lei Complementar 116, que ele prevê uma exceção à regra. Nesses casos, o ISS não é devido no local que a empresa está estabelecida, e sim onde ela presta o serviço, para aquele município. Outro ponto importantíssimo: você, quando prestar ou seu cliente serviço em outros municípios, consulte, por exemplo, principalmente nas capitais, se eles não têm aquilo que São Paulo tem, que é o cadastro do CEPOM, Curitiba, quase todas têm, que exige um cadastro prévio do prestador situado em outra unidade, outro município, para que ele não exija duas vezes o ISS, porque o município que ele vai prestar, São Paulo, por exemplo, Curitiba, Rio de Janeiro, vai falar: querido, se você não tiver o cadastro, você paga o ISS para mim. Só que o município que ele está situado vai falar: querido, a lei é clara, o seu serviço não consta aqui no rol do artigo 3º, o ISS é meu e ninguém tira. E aí o cliente vai ficar aqui. E os dois vão cobrar. Então você avalie. Deu problema? Tem decisão. Se você buscar o STF, já se manifestou sobre isso. Olha só. Município não pode exigir inscrição do seu prestador de serviço fora do seu território em cadastro local. Invalidou a norma paulista que estabeleceu a obrigação do cadastro. Então ele está falando que o ISS é previsto e é devido no local, salvo as exceções do artigo 3º e ponto. Os municípios não podem atribuir tributação baseado na exigência ou não de um cadastro. Aí você já sai da esfera administrativa e vai precisar aí de um corpo jurídico conversar com o seu advogado.